8h25. A gente vai direto, então, conversar agora com a Valentina Jungmann. Ela é advogada e a Valentina, que está falando conosco online, eu queria perguntar à produção onde é que ela está, ou ela mesma já me diz aí em que cidade que ela está, Valentina, porque você é autora do projeto Paridade Já, que é aquele projeto que estabeleceu a alteração para 50% dos percentuais de participação para candidaturas de cada gênero, tem que ser mantido isso nas eleições para o Conselho Federal, para os conselhos de seccional, nas subseções e nas caixas de assistência da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso já valendo desde 2021, né? Eu acompanhei um pouco esse processo também, Valentina. E mesmo assim, parece que nem todas as ordens estão respeitando o desdobramento desse projeto, né? Bom dia. Bom dia, quero dizer que é um prazer. Eu estou falando do Centro-Oeste de Goiânia, capital do estado de Goiás, e é incrível, né, como a tecnologia nos permite É. estar aí com vocês sem ter que voar ou rodar. Quer dizer, Cíntia, que realmente é importante nós primeiro explicarmos, né, do que nós estamos falando. Nós estamos falando de ações em prol da paridade de gênero e da equidade racial. Então, como você disse, eu sou autora do projeto Paridade Já, que trouxe uma nova cara para a Ordem dos Advogados do Brasil em todos os cargos eletivos, e isso valendo para todo o país, desde 2020, com a aprovação da resolução número 5, para que a chapa possa obter o registro e concorrer às eleições, ela tem que estar formada por 50% de advogados homens e 50% de advogadas mulheres. E também 30% de advogados e advogadas negras, ou seja, pretos e pardos. Nada mais natural de que se observe a paridade também na indicação, por exemplo, de membros de comissão e principalmente na lista sextupla do Quinto Constitucional. E eu não sei, né, nem todos são da área jurídica e talvez seja bom a gente Claro. esclarecer o que é o Quinto Constitucional. O que você acha, Cintia? Exatamente, Valentina, eu ia lhe perguntar isso, porque assim, nós tivemos agora aqui no Piauí, na semana passada, e aí por isso o motivo da entrevista, porque eu sei que essa não é uma situação localizada, apesar das mulheres serem maiorias nos cursos de direito, nas graduações, elas dificilmente conseguem ascender aos postos mais elevados, por exemplo, na magistratura, né? Mulheres desembargadoras. E aqui no Piauí, a gente vai ter uma situação esdrúxula a partir de agosto, quando a única mulher desembargadora vai se aposentar. A gente vai ficar com uma corte 100% masculina, como foi, aliás, durante um século, porque em 132 anos de Tribunal de Justiça, até o momento, nós só tivemos 2 mulheres desembargadoras. E durante o primeiro século, nenhuma mulher. Então, nos últimos 32 anos, tivemos 2, a segunda vai se aposentar. E aí tivemos agora a elaboração de uma lista tríplice, sextupla, a eleição tinha a paridade, porque metade dos conselheiros é do sexo masculino e metade feminino, graças ao seu projeto, que depois virou decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas aí, na prática, isso não aconteceu na lista. Eu queria que você comentasse isso, que é aquele momento em que a ordem escolhe o nome ou apresenta os nomes que vão disputar a vaga que pertence à ordem dentro desse quinto constitucional, que é a composição da corte, né? Olha, é muito importante a gente esclarecer a todos que estão nos acompanhando que há uma previsão na nossa Constituição Federal de que 1/5 dos membros dos nossos tribunais, dos tribunais brasileiros, né, esse percentual vai ser formado por integrantes do Ministério Público e também da advocacia. São
representantes dessas duas instituições, e sempre, né, se objetiva com essa possibilidade de se formar uma lista sextupa para que o Tribunal de Justiça, por exemplo, escolha 3 e o governador do estado escolha o desembargador ou a desembargadora que vai ocupar aquele Tribunal de Justiça, no caso do exemplo, o Tribunal de Justiça Estadual. E o espírito da Constituição, Cíntia, é justamente com essas medidas oxigenar os tribunais, renovar os tribunais com integrantes de outras categorias da advocacia e do Ministério Público. E você abordou uma questão muito importante. As mulheres, elas são praticamente 44% das magistradas substitutas, mas esse número ele vai diminuindo, ele vai reduzindo quando nós estamos falando aí dos cargos e mesmo dos tribunais, dos cargos de direção e mesmo como diretoras e como ministras. Eu trago dados aqui que foram pelos próprios CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que demonstram essa pequena participação das mulheres. Elas começam com 44% como juízas, depois cai esse percentual para 30%, 23% conseguem chegar a desembargadoras e apenas 16% ocupam os tribunais superiores como ministras. Em regra, a Justiça do Trabalho é a mais inclusiva quando se fala de igualdade de gênero, e a Justiça Militar é a mais exclusiva, aquela que tem menos mulheres participando. Então, diante desse diagnóstico do CNJ, observa-se a necessidade real de que sejam adotadas medidas visando a inclusão de mais mulheres nos espaços de decisão. E, sem dúvida, que as listas sextuplas do Quinto Constitucional é um espaço muito importante, porque é por meio dela mais mulheres podem chegar aos tribunais, assumindo cargos de desembargadores e de ministras. E você disse, Cíntia, a respeito que algumas seccionais adotam essa paridade e a equidade racial nas listas, mas infelizmente, né, nós vemos que essa não é ainda uma norma nacional. E aí já vamos chamar o Conselho Federal, né? Se alguém estiver aí nos ouvindo, alguma conselheira, conselheiro, fica aí a nossa sugestão para que seja adotada como uma norma prevista no regulamento da OAB para valer para todas as seccionais, inclusive para o próprio Conselho Federal, a formação de uma lista sextupla paritária e observando também a equidade racial. Pois é, porque a gente vê, por exemplo, a gente vê uma pressão grande em relação ao governador aqui, para que ele nomeie uma mulher. Tinha toda essa pressão, como teve agora, por exemplo, na Defensoria Pública, e ele efetivamente nomeou uma mulher, e agora tinha também, mas o governador não pode nomear se a entidade que é responsável pela indicação, se ela não traz. Eu queria te perguntar se você sente assim um pouco triste de ver que, embora o seu projeto tenha gerado uma decisão em nível nacional que já está modificando, e isso é muito importante, claro, a gente não pode, né, minimizar a importância do que você propôs, que é a paridade, mas que ela não se materializa
onde ela deveria se materializar, né? Assim, naquele benefício para a sociedade, já que uma desembargadora, ela atua na corte, na justiça estadual, e a gente tem um estado, por exemplo, onde tem números assustadores de feminicídio, de crimes de violência doméstica em geral, né? Que, aliás, tem até protocolo hoje, né, estabelecido no CNJ para esses julgamentos, né? Sem dúvida. Olha, Cíntia, eu fiquei surpresa com essa formação da lista sextupla pela OAB do Piauí. E eu te digo porque eu sempre tive o Piauí como vanguarda na questão de gênero, porque percebia, né, uma indicação, por exemplo, antes da paridade na OAB, eu percebia que sempre havia mais de uma conselheira federal, nós já tivemos Sim, 3 conselheiras federais do Piauí, mulheres brilhantes. Lembro aqui da Eduarda Mourão, que sim, foi sim. presidente da Nacional da Mulher Advogada, e vi também nessa lista, né, mulheres concorrendo do mais alto nível jurídico, inclusive mulheres que já participaram do Conselho Federal como conselheiras federais, ou seja, já mostraram, né, toda a sua capacidade, já serviram à advocacia. Então, nada mais natural que essas mulheres também integrassem a lista. Agora, chama a atenção o fato de não ter sido aplicada a paridade, mas de não ter integrado nenhuma mulher ter integrado a lista. Então, isso é algo que realmente nos chama a atenção. Eu não digo que isso me entristece, mas me alerta que nós devemos continuar a defender a paridade, né? Como bem você disse, foi muito importante e é muito importante a paridade nos cargos eletivos da OAB, porque nós vamos mudando, né, a própria estrutura, o próprio entendimento, a posição da OAB e muitas questões ali discutidas em prol da advocacia sempre. Mas eu acredito que para atingirmos realmente a sociedade, para darmos o exemplo para a sociedade, nós temos que aplicar a paridade também em outras ações. E, sem dúvida, na formação da lista sextupla constitucional. Eu chamo a atenção, Cíntia, que algumas seccionais do nosso país adotam a paridade de gênero, como, por exemplo, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, por que não seguirmos, né, o exemplo aí dessas seccionais que, sem dúvida, estão contribuindo de uma forma efetiva para a inclusão de mulheres, para a equidade racial, que também é muito importante, porque a maioria dos nossos desembargadores ainda é formada por homens e homens brancos. Então, nós temos que transformar a realidade desses tribunais para que eles efetivamente representem a sociedade do nosso país. Querida, muito Onde, né, só obrigada. para complementar, onde nós mulheres somos maiorias e também a população negra, né, é maioria. Então, está Também. chegada a hora de fazer justiça, né, tanto às mulheres como também, aqui no caso específico, aos advogados e advogadas pretas e pardas. Que existe também essa a mesma, né, juntamente com a paridade de gênero, tem também a divisão por raça. Obrigada, viu? Um bom dia para você. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia e parabéns pelo programa, parabéns aí ao TV Jornal Meio Norte por democratizar esse espaço tão importante. Essa é a Um nossa abraço a proposta. todas e a todos. Um abraço, querida. E